Olá, maninho e maninha! Sejam bem-vindos ao podcast Égua Nutri, podcast mais paraense. Não há! Olá, maninho e maninho! Sejam bem-vindos ao nosso podcast Égua Nutri, podcast mais paraense. Não há! Hoje estamos com mais um episódio da nossa segunda temporada do curso de nutrição da UNAMA Ananindeua. E claro, não posso e nunca deixaria de dar uma salva de palmas para os meus monitores maravilhosos que estão ali nos bastidores sempre me avisando quanto tempo tem, tá terminando, enfim, né? Maravilhosos, maravilhosos. E por favor, gente, não podemos esquecer dos nossos parceiros maravilhosos, Expand personalizados. E claro, brownies da Joyce, sempre presente aqui conosco, né? E vai ser já o mimo da nossa querida convidada. E o tema do nosso programa vai falar sobre marketing nutricional no universo esportivo. E com certeza vocês já repararam que os produtos esportivos, suplementos, alimentos fitness são vendidos sempre com uma promessa, né? De performance, resultado, enfim. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, como é que o marketing influencia no comportamento do atleta, do consumidor, né? E o que nós, nutricionistas, precisamos saber para conseguir navegar nesse mundo. Então seja muito bem-vinda ao nosso podcast Égua Nutri, Ingrid Ramos. Salva de palmas! Estamos muito felizes com a sua presença aqui. Mas antes de começar a nossa conversa, eu gostaria muito que você se apresentasse, falasse sua formação, o que você é, o que você faz, onde você trabalha, deixe o seu arroba, enfim, estamos juntos. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu sou Ingrid Ramos, nutricionista formada há 8 anos. Hoje eu atuo mais focada em saúde da mulher, mas já fui da nutrição esportiva por muitos anos. Tenho especialidade em nutrição esportiva, estética e atuo em consultório aí já há 8 anos. Desde o primeiro mês de formada, eu já estou ali de frente com o paciente, atendendo e amo o que eu faço. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz. A gente que agradece, maravilhosa. Olha, eu falo assim em relação à idade, que a gente não precisa tocar nesse assunto, né? Porque é um movimento muito sensível pra gente. Mas graças a Deus, né? Tem os produtos aí que estamos aplicando e tá tudo certo. Mentira, eu tô aplicando nada não, gente. Pelo amor de Deus. É tudo nutrição aqui, tudo alimento, enfim. Mas vamos começar, né? Vamos começar aqui a nossa conversa. E, como eu falei, o marketing nutricional está super presente em qualquer situação que a gente passe na nossa rotina, né? E essa comunicação, né, pode ser uma ferramenta tanto muito poderosa para a educação ali alimentar, como também até uma armadilha, né? E que às vezes acaba tendo uma desinformação muito grande em relação a qualquer tipo de produto. E o que exatamente o marketing nutricional, né, é e como é que ele se diferencia, né, dentro aí do marketing tradicional que a gente vê? O marketing nutricional, ele basicamente vem para ensinar. Então, está ali na rede social para ensinar algo, para educar algo. É diferente do marketing tradicional, porque geralmente o marketing tradicional, ele não se preocupa em educar a audiência. Ele só quer te convencer de que aquele produto é bom. Ele não precisa necessariamente te educar. Agora, quando a gente fala de nutrição, a gente tenta educar para que aquela pessoa ela se convença de que aquilo ali é bom para a saúde dela e não necessariamente isso é para vender um produto. Muitas das vezes é para realmente as pessoas conhecerem o seu trabalho, entenderem qual é a sua abordagem, o que é que você defende e aí sim se interessar, né, agendar uma consulta. E como é que a gente consegue garantir essa comunicação nutricional que ela possa ser, né, de forma ética e, claro, baseada em evidências? O ideal é que a gente use ali a base científica. Então, a gente realmente trazer fontes, até importantes, às vezes, embaixo
do próprio conteúdo, você colocar a fonte, de onde que você tirou aquela informação. Então, realmente, a gente trazer o que a gente aprendeu na faculdade, o que a gente aprende depois da faculdade, realmente buscando a informação correta, não indo pesquisar no Google, né? Enfim, nas plataformas que não são seguras. Exatamente, nas IAs. Então, a IA, inclusive, erra horrores. Então, você realmente precisa fazer aquele compilado do que realmente é verdade, do que realmente é científico para você poder levar. Não é porque está na internet, não é porque é na rede social que você não tem que ter compromisso em levar a verdade para aquelas pessoas. E tu consegue visualizar muito na tua rotina isso? Total. Muito, muito, muito. E assim, hoje, a gente, né, todos os meses, todos os anos estão se formando milhares e milhares e milhares de pessoas, e a gente sabe que tem pessoas muito éticas, mas tem pessoas que não. Tem pessoas que às vezes não estudaram durante a faculdade. E aí, quando vai ali para o mercado de trabalho, acaba os próprios profissionais, às vezes, colocando fake news, colocando desinformações ali. A gente, às vezes, joga essa culpa no blogueiro, mas nem sempre é só o blogueiro, não. Às vezes tem profissional ali que leva desinformação também. Então, tem que ter muito cuidado. É verdade. E vocês conseguem acionar, fazer denúncia? Como é que é o processo? Geralmente, a gente tem o CRN, né, que dá esse suporte pra gente. Então, dá para fazer denúncia, dá para acionar eles para que eles tomem uma providência. Principalmente quando a gente vê que é pessoas que às vezes nem nutricionista é. Então, hoje em dia, o que mais tem é a gente fingindo ser nutricionista na rede social, né? É verdade. Começou ali, não vou falar o nome que eu também não quero ser Por favor. Mas a gente sabe quem é a pessoa. E aí... Fulano ou fulano. Aquele BBB lá, né? Casado com a pessoa rica lá, que diz que... Enfim, que nunca foi nutricionista e sempre influenciou de forma muito negativa as pessoas. E acabou disseminando muitas coisas, Sim. né, em redes. Sim. E graças a essas denúncias, a informação, esse movimento também tem mudado bastante, né? Muito. Ai, que bom, que bom. Então, quando a gente também pensa nesse processo de direcionamento, né, dentro dessa informação que a gente precisa ter, qual a importância, né, da credibilidade científica nas estratégias de marketing voltadas dentro desse universo de nutrição esportiva, por exemplo? Muito importante, a gente precisa ter. Tem que ter ética, tem que ter... Para ter credibilidade, você tem que ter ética. Então, é imprescindível para isso dentro da abordagem ali, não tem como. E como é que tu consegues trabalhar dentro desse processo de construção de marketing dentro da tua clínica, por exemplo? É muito difícil, inclusive, porque a gente tem tanta influência, né? A gente vê tanto conteúdo, é o tempo inteiro ali, é o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E não tem como a gente não se comparar com outros profissionais, com outros nutricionistas, enfim. E aí a gente vê ali que muitos, às vezes, nem estão comprometidos com a qualidade, com a informação correta. Muitos entram só em trends, pega um, repete a mesma coisa que o outro está fazendo. Quando você vê, parece até que é o mesmo vídeo, porque as pessoas estão falando as mesmas coisas. Então, eu tenho muito cuidado em ser autêntica. Ser autêntica, hoje em dia, é muito difícil, porque as pessoas, elas querem, né, vamos fazer o que está dando certo, vamos fazer o que está dando certo. Então, quando você vai para um outro caminho, isso é perigoso também. Mas, às vezes, eu prefiro correr esse risco para não ficar, parece um boneco de corda, repetindo o que todo mundo está fazendo, o que todo mundo está falando. Então, eu sempre tento me reconectar ali e falar, não, eu quero likes ou eu realmente quero levar informações para atrair um público que realmente me interessa, um público que vai comprar de mim, um público que é a minha persona. Eu não quero atrair um monte de likes, porque like não paga boleto, né? É verdade, é verdade. Você acredita que o marketing nutricional influencia diretamente nas escolhas da compra de suplementos, por exemplo? Total. Né? Tanto de atletas como também de praticantes dentro desse teu universo? Total. O marketing influencia muito. A gente está o tempo inteiro ali recebendo informações, o tempo Já inteiro. pegaste, por exemplo, algum caso na tua clínica que já veio com essa demanda de fora? Sim. E até a gente mudar, né? Sim. Ah, porque isso aqui é muito bom, porque eu vi que a fulana tá usando isso aqui. Para que serve? E aí você tem que, às vezes, desmistificar. Olha, isso aqui não funciona. Ah, porque
pílula não sei das quantas, que emagrece tantos, né, não sei o que mais ali, emagrece não sei quantos quilos. Não é bem assim, a gente tem que orientar, isso aqui pode trazer um dano para você, pode, né, lesionar o seu rim, enfim. Então, tem muita desinformação. E, assim, com a influência dos né, influenciadores, né, tá todo mundo hoje em dia tá com o celular ali influenciando, então nem sempre essas pessoas elas têm ética para realmente ver se aquilo ali é realmente positivo. Então, muitas das vezes as pessoas são influenciadas negativamente mesmo. Já teve algum caso que mesmo tu conversando, ele não foi redutivo? Já teve. E aí, olha, isso aqui não é interessante, isso aqui faz mal. E aí a pessoa entra por aqui e sai por aqui. E aí você fez a sua parte. Você precisa fazer a sua parte Com de certeza. educar. Olha, por exemplo, hoje em dia, com a questão das corridas, né? As corridas estão muito em alta, muito em alta, muito em alta. Sim. Então, às vezes, tem paciente que chega, ele não tá correndo ainda nem 10 quilômetros, mas ele já quer consumir o gel. Porque quer consumir o gel. Não tem necessidade. Então, e aí, muitas das vezes tem isso. Alguns profissionais, eles se corrompem porque ele quer fazer o que o paciente quer, né? Ele quer agradar o paciente. E aí ele acaba empurrando isso para o paciente, mas não tem necessidade. Então, eu sou muito clara. Eu falo, olha, você não está ainda fazendo nenhuma hora de exercício. Não tem necessidade da gente colocar esse gel. Mas se você for para as assessorias, todo mundo está tomando gel, né? Tá todo mundo influenciando a tomar o gel, porque aquilo ali vai fazer diferença. E não é bem assim. Então, a gente realmente tem que ter muita base para te conseguir explicar. E aí, às vezes, eu pego, abro o notebook, explico toda a fisiologia para poder convencer aquela pessoa de que ela não precisa daquele suplemento. Ou, pelo menos, não naquele momento. Quais são os suplementos que tu tem mais embate junto com os teus pacientes, por exemplo? Não precisa nem falar marca, gente. É só falar assim, do suplemento tal, tal, tal. Geralmente os coffees da vida, né? Eu não sou tão a favor da suplementação de cafeína. Tem que avaliar cada caso, assim, eu acho que influencia muito negativamente na questão da ansiedade, tudo hoje está muito discriminado, então às vezes tem pessoas que chegam consumindo doses e doses e doses e doses de cafeína, então é um suplemento que eu pouco prescrevo, que quando prescrevo oriento muito bem, então é um dos suplementos que eu não acho tão interessante. Mas assim, geralmente Olha, eu tô tomando um coffee e tá dando bom pra mim. tem que analisar mesmo, de pessoa para pessoa. Então, ver a dose. Acho que depende do momento também, do momento. Né? Então, eu analiso, ó, você tá dormindo bem, tá sofrendo com ansiedade, por exemplo, eu não consumo, eu não tomo nem café. Porque eu fico muito ansiosa. Então, às vezes são mulheres extremamente estressadas. Quando você vai avaliar, são mulheres que não conseguem dormir. E aí tá tomando altas doses de cafeína. Então, com essa questão da cafeína, os energéticos, isso muitas pessoas têm mal súbitos, por exemplo. Então eu oriento muito bem. Eu falo, ó, não é porque a pessoa tá tomando aquelas gominhas de cabelo, por exemplo. Ai, porque eu vi que a gominha tal, aquilo ali. E aí também, aí o que eu faço? Olha, cresceu. Aí o que eu faço? Ó, tá aqui. Eu mostro o rótulo, vou explicando o que é cada coisa. Eu falo, isso aqui começa com açúcar, meu amor. Então, vou explicando, ó, isso aqui tem açúcar, isso. E às vezes eu busco também alternativas. Ela quer consumir a gominha, eu vou buscar uma que tem ali uma composição nutricional um pouco melhor. Porque nós temos várias hoje também no mercado, sim. né? Que são marcas boas até, inclusive. E aí eu tento buscar, eu falo, olha, essa aqui é melhor. Já que ela quer consumir a gominha, então pelo menos que consuma o que vá uma boa, né? Então, porque às vezes é muito difícil você tirar totalmente da vida da pessoa, né? Sim. Até o efeito placebo. Então, assim, é por isso que às vezes a gente tem que buscar alternativas. Então, por exemplo, essa questão do pré-treino. Então, como eu não sou muito adepta da questão da cafeína, quando eu vejo que é uma pessoa que encaixa ali nesse perfil de paciente ansioso, que não dorme bem e tudo. Aí eu tento buscar um pré-treino que tenha uma taurina, uma betalanina, que tenham outras composições para além da cafeína, que tenha uma coenzima Q10 para realmente auxiliar e conseguir aumentar essa energia sem necessariamente trazer as consequências que a cafeína traz. Porque a gente precisa entender que o suplemento ele não é totalmente um vilão. Não é. Na verdade, ele está ali para ajudar, para somar. Maravilhoso, só realmente precisa ser tomado com cautela, com cuidado e com orientação, né? Que mais? Menina, eu tô tentando entender também a minha rotina.
Imagina, gente. E é isso, assim. Então, eu sempre tento buscar isso. Eu gosto muito da. Como eu trabalho muito com mulheres, então eu olho muito para os suplementos voltados para a saúde feminina. Então, para cabelo, para pele, para intestino. Eu cuido muito de mulheres com endometriose. Então, a gente trabalha, por exemplo, com colágeno, que eu aprendi na faculdade que não funcionava. Hoje a gente tem milhares de estudos mostrando a efetividade do colágeno, por exemplo, na saúde, na permeabilidade intestinal, na saúde intestinal. Então, não necessariamente para a pele, mas eu aprendi na faculdade que não funcionava. Então, por muitos anos, eu fui a Nutri que falava: colágeno não funciona. Se você tomar, vai para onde o seu corpo precisar. Hoje eu sou a Nutri que prescreve colágeno. Então, tudo é atualização mesmo. A gente tem que estar constantemente estudando para que a gente leve a informação correta para o paciente. E o tipo, né? Porque existem também Sim. os tipos de colágeno. Sim. Ah, legal. Pronto. Então, acho que eu já estou no caminho certo. Aí, então, quando a gente fala de escolhas, a gente já pensa também em erros, né? Qual o principal erro que você já encontrou, né? Tipo, um erro, assim, muito grande, um exagero muito grande, e que são cometidos também em campanhas, né? Acho que não só voltado para a parte esportiva, mas também como um âmbito geral. Acho que, assim, um dos erros clássicos é as pessoas generalizarem. Aqueles, sabe, colocar o produto ou o suplemento como, sabe, a melhor coisa do universo. Isso aqui vai salvar a sua vida, isso aqui vai resolver todos os seus problemas. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz isso. Então, veio, por exemplo, o boom da creatina. A creatina é maravilhosa, mas as pessoas endeusavam aquilo. Então, sempre tem um suplemento queridinho do momento. Agora tá muito no magnésio, eu amo magnésio, inclusive. Mas aí as pessoas pegam aquilo, isso aqui é maravilhoso para tudo, e aí começam a consumir indiscriminadamente. Então, eu acho que o maior erro é esse, assim. É você endeusar aquilo e colocar aquilo como uma verdade absoluta, e aí as pessoas começarem a consumir sem nem saber se aquilo é bom para ela ou não. Então, assim como, por exemplo, whey, creatina, tem as suas especificidades, né? Então, não é para todo mundo. E assim, às vezes as pessoas começam a tomar indiscriminadamente qualquer coisa e sem saber até os níveis séricos que tem, né? Total. E isso é mega prejudicial. Sim, perigoso, inclusive. Porque Então, ninguém é igual a ninguém. Até gêmeos, né? não Eles têm são uma iguais, diferença. exatamente. Então, realmente não dá para você pegar, idolatrar e falar assim: olha, isso aqui é bom para todo mundo. Consumam isso aqui. Não é assim. Não é Aí a gente já toca num assunto muito importante que é com relação ao uso, né? Antes e depois, promessas milagrosas, receitas aqui, você vai ver. Você tem resultado. Pega aqui, ó. Pega esse aqui. Não tá diferente? Às vezes é uma maquiagem que a pessoa passa, né? A gente sabe disso. Exatamente. Às vezes é o ângulo que muda. Então, hoje a gente ainda vê muitos profissionais trabalhando com antes e depois, colocando ali no feed o antes e depois. E é proibido, né? Não pode. Olha, gente, ela tocou num assunto muito importante agora. E é proibido, né? Sim. Por nós. Sim, O que a gente pode fazer é repostar, né? sim. Pronto. O paciente tipo, marcou. Aí tudo bem, você reposta. Eu geralmente reposto quando o paciente me marca. Mas aí você pegar aquela foto do paciente, você fazer a montagem, colocar no feed, colocar no stories, não pode. Então é proibido. A gente tem o código de ética e eles falam lá que não pode postar antes e depois. Na verdade, eu já soube que não é só a nossa profissão, não. Muitas outras profissões também são proibidas, mas infelizmente tem esse uso indiscriminado de antes e depois. Então, isso pode trazer muitas consequências, comparação, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E dentro, né, da legislação do nosso conselho, o que eles falam sobre? Eles deixam muito claro que não pode, não é permitido você fazer a exposição ali do paciente e fazer essa comparação de antes e depois. Não pode. E em relação ao marketing profissional, tem alguma barreira? Não, em relação a eles têm lá todas as diretrizes, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode. Eles são muito claros em relação a gente levar realmente a informação correta, com base
né, científica, então a gente precisa ter ética. E é algo que é difícil, porque quando você tá ali, né, por exemplo, até em relação aos produtos, a gente não pode estar divulgando marca. E o que a gente mais vê hoje em dia é o marketing de divulgação de marca. Né? Ou é uma receita voltada para uma condição. Isso também não pode. Você não pode dizer que aquela dieta é voltada para tratar tal coisa. Hoje é o que mais a gente vê também. Então a gente tem que ter cuidado com essas promessas milagrosas e dar uma relida ali no código de ética direitinho para não se perder nesse caminho. E meios de divulgação também, né? Sim. Mas a gente consegue divulgar? Dá super para divulgar. Eu sou prova disso, eu sou prova viva disso. Eu comecei a minha carreira, era eu formada, o diploma e um sonho. Então, assim, não tinha nada, nem a minha família tinha condições de pagar uma consulta minha. Eu comecei a captar clientes através da rede social, através de conteúdo. Isso ali 8 anos atrás. Então, dá sim para divulgar, sendo ético, sem você precisar expor o paciente, colocar o antes e depois dele ali, com certeza. Você consegue divulgar levando informações de qualidade e mostrando para as pessoas que você domina aquele conteúdo, para que ela realmente sinta vontade de se consultar com você. E produtos? A gente consegue divulgar? Pois é, os produtos não deveriam, né? Não tem que divulgar. A gente não pode estar divulgando produtos. Hoje, principalmente em marcas, né? Porque eu já vi vários divulgando várias marcas, geralmente não pode. Quando você divulga, você tem que falar pelo menos 3 marcas. Isso, inclusive, até dentro da nossa prática profissional. Nunca você tem que falar assim, olha, compra esse suplemento aqui e tal. Não é bem assim. A gente tem que dar pelo menos 3 opções de marcas, assim. Então, quando você vai fazer ali conteúdos voltados para desmistificar rótulos, o interessante é que você tampe a logomarca. Claro que a gente sabe o que é uma Coca-Cola. Se você tampar, as pessoas vão saber. Mas é interessante que se tampe ali a marca do produto para as pessoas não... Porque, enfim, é contra o código de ética. Então, é importante que você tampe a logozinha ali. Eu sei que as pessoas vão identificar de qualquer forma, mas é importante a gente colocar uma tarjazinha. Porque eu já vi vários, inclusive, que são parceiros, são patrocinados. E aí é outra condição. Eu lembro que logo no comecinho assim, da minha carreira, eu fui numa palestra de uma fisiculturista. E aí ela disse, olha, eu pedi eu cancelei, ela tirou, né, suspensão ali do CRN dela, porque ela não queria estar contra o código de ética. Então, ela pediu a suspensão do CRN. Olha, que legal. E para ela poder vender a marca de suplemento dela. Então, eu achei isso incrível, assim. Sim, falei, com nossa, certeza. que bacana, porque realmente ela quis estar dentro. Ela podia muito bem pegar a influência dela como nutricionista e usar aquilo para vender. Mas não, ela fez da forma correta, pediu a suspensão para ela poder ser representante. Então, não pode. Então, o correto, pessoal, é o quê? É você pedir a suspensão para você poder vender o seu produto ali. Mas você usar a sua influência como nutricionista com CRN ativo não pode. Isso está onde? No código de ética. Pronto, hashtag fica a dica. Você já sabe muito bem que caminho dar. Sim. Por favor. Não vai perder seu réu primário, Sim, né, gente? Sim. Melhor não arriscar. Exatamente. Como é que o nutricionista esportivo ele consegue, né? Acho que não só esportivo, mas de todas as áreas. Vamos trabalhar com todas as áreas também, pessoal. Trazendo o marketing como essa estratégia educativa. Tá. Principalmente pensando nessa parte ética em si. Né? Tá. Como é que vocês conseguem trabalhar? Então, o que a gente precisa, quando a gente vai fazer um conteúdo, a gente precisa pensar na dor do paciente. Então, se você quer educar a sua persona. O que é a persona? A persona é o tipo de paciente que você atende. Então, por exemplo, a minha persona são mulheres, geralmente de 25 a 40 anos, com várias especificações. Então, a gente primeiro precisa fazer esse estudo da persona, entender quem é o nosso paciente, entender quais são as dores. Então, a gente pega a persona, coloca as dores. O que esses meus pacientes têm? Irregularidade menstrual, acne, queda de cabelo, perda de massa muscular, fadiga. Então, eu coloco todos os problemas delas ali. E aí, em cima desses problemas, eu vou compilando soluções. Então, essa paciente, elas têm todos esses problemas e como é que eu vou solucionar isso? Então, a gente começa a solucionar e aí é em cima da solução que a gente vai fazendo os conteúdos. Então, a gente faz conteúdos informativos. A gente divide, né, em conteúdo informativo e conteúdo que soluciona também. E tem os conteúdos que vende, porque
a gente não aprende a vender. Mas a gente precisa vender pra gente poder pagar boleto. Então, Inclusive, na minha faculdade, eu não tive essa disciplina. eu E também eu não sinto tive. falta hoje Não, é em verdade, eu dia. acho que eu tive uma de marketing, mas assim, Não tive, gente. eu tive uma, eu acho só, de marketing, uma matéria de marketing. Mas ela é bem rasa, Assim, né? bem um negócio, só uma pincelada mesmo. Uhum. E aí, foi estudando mesmo, aperfeiçoando que a gente vai aprendendo. Eu, por exemplo, só levava conteúdo de informação. Só informação, 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 informação. Informava muito. Mas você não pode só informar. Você tem que informar aquela condição, aquele problema. Você tem que solucionar também. Então, tem que levar alguns conteúdos. Mas também não dá para você entregar todo o ouro. Se você coloca tudo ali, a pessoa não vai marcar consulta com você. Então, você tem que, solucionar, mas também deixar ali um gostinho de quero mais para que a pessoa fale, tá, mas não vai colocar ali, já colocar as recomendações, a grama, quanto é. Não é bem assim, entendeu? Então, você vai solucionar, mas deixando um gostinho de quero mais para a pessoa marcar. E também tem os conteúdos de venda, que são importantes. A gente não aprende a vender, mas tem formas de você vender. Por exemplo, agora você falou sobre o antes e depois. Você não precisa postar a foto do seu paciente antes e depois, mas você pode postar um depoimento. Tira o rostinho da pessoa, o nome da pessoa, né? O paciente, ele tem direito à privacidade. O paciente, ele é respaldado, então ele não pode ser exposto. E aí você tira, mas você consegue colocar ali um feedback que você recebeu, né, que ela mandou para ti, algo que ela disse que melhorou. Então, isso é uma forma de você divulgar o seu trabalho. Isso é uma forma de venda indireta ali do seu trabalho. Então, também é um tipo de conteúdo que dá para ir. Além disso, a questão da desmistificação de produtos, fazendo da forma que eu falei, sempre colocando uma tarjazinha, tirando as marcas, mas você consegue levar e colocar ali o rótulo embaixo, explicando, colocando como é que a pessoa pode ler. Então, também é um tipo de conteúdo legal. Eu acho que, inclusive, tenho certeza que um dos pontos muito importantes que a gente consegue trabalhar com esses produtos é apresentando a informação nutricional dele. Sim, exatamente. E não precisa nem divulgar produto. Sim, não. Mas daí você faz as comparações. Exatamente. Inclusive, eu já vi profissionais da nossa área que fazem isso. Eu acho muito legal. Muito legal. É um conteúdo que as pessoas ficam bem presas ali e gostam de consumir. É bem legal. Bem legal mesmo. Verdade. Pronto, então a gente já tem várias dicas de como se apresentar nas redes sociais. Tá, gente? Uma é... Eu acho que ela falando várias. Mas uma, qual é? Solução, Pronto. informação. A gente tem a parte da venda também. Então, é bem legal. Informação nutricional correta e saber o que é cada um, isso é muito importante. Sim. Eu falo isso para os meus alunos em sala de aula. Inclusive, eu sou professora que ensina a ficha técnica, que é muito onde sai legal. tudo, né? Mas alguns não me escutam, amada. Mas enfim, a gente vai seguindo a vida. Vamos continuar que a conversa tá boa, Que tipo de conteúdo, né, que tem mais impacto no público em geral? Depende muito do momento. Porque já teve em alta muito. É isso que voltou agora essa questão de colocar os produtos e fazer essa comparação do ranking. Porque há uns 2, 3 anos atrás isso aí foi super viral. E aí caiu por terra, agora voltou de novo. A comparação de produtos, de rótulos ali, voltou com tudo. Então depende muito do momento, de momento para momento. Então tem horas que todo mundo só quer saber de receita. Início de ano, que tá todo mundo muito empolgado. Receita. Eu sou uma. Dá muito certo. Então, depende muito mesmo. Por exemplo, tem um formato de conteúdo agora que são as entrevistas. Então, às vezes, as pessoas vão pra rua, entrevistam, perguntam sobre os hábitos, lá. Eu acho muito legal. É muito bacana. Também é um conteúdo que engaja muito, as pessoas gostam demais. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando, porque vai mudando. Querendo ou não, vai mudando. Né? A gente já teve conteúdo que a gente só fazia assim, apontava o dedinho. Eu já vi essas trends. Eu já fiz. Não consigo acompanhar, era pandemia. E aí todo mundo tava fazendo. Então, hoje em dia, se você fizer um conteúdo desse, vai passar despercebido, porque ninguém vai ver. Eu fico perdidinha. A pessoa apontando pra cima e pra baixo. Eu vou pausando, porque se eu não consigo acompanhar. E aí, hoje em dia já tá. Hoje em dia já... O que eu percebo? Se
acho que simplificou um pouco mais. Hoje, quanto mais simples você fala, quanto mais dentro da linguagem do teu paciente, melhor, mais você consegue cativar. Então, né, ali na parte acadêmica, você que é professora, a gente aprende a parte técnica, você tem que ensinar conforme está ali, conforme está na ciência, conforme estão nos artigos. Mas quando a gente vai levar isso pro conteúdo, eu até brinco. Gente, esqueçam que o professor de vocês segue vocês, né? Que aquela amiga nerd, aquela chata da sala que sabe tudo, segue você. Você não está falando com essas pessoas, você está falando para pessoas leigas. Então, levar realmente conteúdo de forma simples, de forma clara. Às vezes, um menos é mais, assim. Então, já dá super certo. Sem aquela linguagem muito, sabe, muito técnica. Agora, uma coisa que eu consumo muito são receitas. Eu adoro receitas. Eu salvo milhares, mas não faço nenhuma. Olhar que meus salvos é o que eu mais tenho, assim, salvo milhares, milhares, milhares. É muito legal, porque as receitas, elas ajudam a gente até dentro do consultório, inclusive. É verdade. Eu tenho paciente que às vezes chega pra consulta já com um monte de receita salva. Ai, não, isso aqui presta, eles falam. E aí, às vezes, pedem pra gente quantificar, como se... Você sabe essa questão, né? Tem que, às vezes é importante. Nossa, meu amor, eu não sou tabela. Eles querem quantificação. Aí vamos colocar esse doce. E aí a gente tenta, dentro das possibilidades. Inclusive, isso também é algo que é um conteúdo, né? As pessoas fazem as receitas e no final coloca quanto deu de carboidrato, proteína, gordura. Isso é legal, mas se a pessoa não souber o que fazer com aquela informação, ela vai pegar e vai jogar fora essa informação. Então... Tem que entender um pouco. Então, às vezes, quando elas me mandam, essa receita aqui diz que tem 200 calorias e só 5 de carbo. Aí eu vou padronizar? Não é bem assim, não. Então, é aquilo que eu falei sobre a ética, sobre levar realmente conteúdo de forma correta. Então, tem muita gente fazendo receita e colocando ali quantificação que está totalmente errada. É verdade. Porque muitos não são nem nutri, né? Sim, a grande maioria. Sim. Né? Inclusive, uma coisa que não sei se acontece contigo, mas se alguém te olhar e falar assim, quanto caloria tem isso aqui? Eu falo, meu amor, não sei. Vamos pesar, vamos ver o que tem aqui, né? É difícil. A gente é tabela. A gente até a gente sabe um pouco ali, de tanto que tá calculando o plano, a gente já algumas coisas já sabe de cabeça. Uma colher de arroz, assim, agora... Gente, isso aqui não tem como. Isso aqui é gostoso, pronto. Tá bom. É isso, é gostoso, seja feliz. Exatamente. Não pense em calorias nesse momento. Nem tudo é sobre calorias, né? É verdade. Isso é verdade. Isso é um hashtag Fica a Dica, com certeza. As parcerias, né, com influenciadores fitness ajudam ou atrapalham? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que tanto ajuda quanto atrapalha. E isso depende muito do influenciador, assim. Eu acho que tem influenciadores que estão comprometidos com a ética, com realmente fazer o trabalho dele, que é divulgar, mas fazer pelo menos uma pesquisa básica ali. Mas tem muitos que atrapalham. Então a gente sabe, muitos, inclusive, que às vezes nem consomem o que eles estão vendendo. É verdade. Né? Então estão ali postando. Consumidor do vizinho. Compre isso aqui é maravilhoso, isso aqui vai fazer o seu cabelo crescer, isso aqui vai emagrecer, isso aqui vai fazer tal coisa. Mas a pessoa mesmo não consome aquilo. Ela tá por trás fazendo lipo, ela tá por trás, às vezes, até fazendo a atividade física, mas ali ela tá falando que o resultado dela é agregado àquele produto que ela tá vendendo. Então eu acho que talvez mais atrapalha do que ajuda. Mas eu não sou totalmente contra os influenciadores, não. Eu acho que é uma forma de divulgar, inclusive até o nosso próprio trabalho. Então, inclusive tem uns que são muito parceiros, né? Sim, o nosso próprio trabalho. Quando eu participei de um reality de marketing, Estamos lidando com pessoa... Aqui, ó, alta patente, famosa. Lá a gente, inclusive, aprendeu que a gente deveria fazer parcerias com influenciadores. Tudo correto, com contrato, com quantos stories a pessoa vai postar, com quanto feed, tudo direitinho. E que isso é muito válido para o nosso trabalho. Então, às vezes é válido você pegar uma pessoa que está dentro da sua persona, uma pessoa famosa, por exemplo. Eu vou dar um exemplo da Patrícia Ramos. Patrícia Ramos tem endometriose, que é uma condição que eu trato. Então, por exemplo, se eu conseguisse chegar na Patrícia Ramos e ser a nutricionista dela, ela seria uma ótima influência para mim. Aqui o hashtag, gente.
que Mulher pessoa, maravilhosa. que mulher. Olha, assim, eu chegasse na unha dela, tava ótimo. Então é isso. Então a gente tem que buscar parcerias e quando for buscar influenciadores, por exemplo, para o trabalho, um influenciador que esteja ali, né, no mesmo, casando com o que você pensa, com o que você acredita. Mas eu acho que é válido sim. Só precisa entender qual é o influenciador e o papel dele, tanto para o positivo quanto para o negativo. Ai, maravilhoso. E você acha que o público consegue diferenciar isso da propaganda que está politicamente correta e a que não está? Eu acho que não muito. Eu acho que não muito. Eu acho que a gente que tem esse olhar mais profissional e que entende, é mais fácil a gente conseguir identificar quem são os charlatões, quem tá ali realmente mentindo pra gente, só querendo vender, só querendo lucrar. Mas eu acho que muito. A prova disso, né? A mãe das meninas lá, das Marias. Tá. Que tá ali o Nossa, bom, a gente tem que estar aqui mal cortada. que tá sempre ali, ó. Tá sempre ali divulgando um monte de produto que muitas vezes nem tem qualidade, mas tá ali, influencia muita gente. Tanto é que ela já tá bilionária, né? Influencia muita gente mesmo. Então nem todo mundo consegue entender, sim, o que é uma propaganda positiva e o que a pessoa só tá querendo vender e enriquecer as custas das pessoas. Verdade, verdade. E quais são as tendências, né, que a gente tem em relação ao marketing nutricional? Eu acho Voltado também ao esporte. Eu acho que a tendência maior hoje em dia é sobre você conseguir trazer algo que vá resolver o problema do seu paciente. E aí existem tipos, formatos de conteúdos. Então, a gente precisa entender também qual é o formato que funciona. Você sentar numa mesa e você explicar é um formato. Você ir para a rua e você fazer uma entrevista é um outro formato. Então, existem vários formatos de conteúdo. Tem um que a gente fica embaixo, que é tipo como se fosse um react, sabe? Uhum. Então, você tá aqui e aí aqui em cima tá passando um outro videozinho. Isso também é um tipo de formato. Uhum. Então, eu acho que as tendências, elas vão se modificando, mas eu acho que existem vários tipos. Então, isso fica mesclando, assim, por exemplo. Antes, era muito comum a gente sentar e eu, por exemplo, sentava e explicava. Depois isso ficou ruim. Porque já tinha que pegar ângulos e mudar de ângulo e começar assim, aí depois vira, depois sobe o celular. Isso não existe mais. Começou a dar uma cuíra nas pessoas, porque elas falavam assim, meu Deus, tá muito trabalho. Tanto é que, por exemplo, antes os feeds eram todos muito bonitos, muito lindos, e parecia que tinha sido uma agência de marketing que tinha feito aquilo ali, de publicidade. Hoje, quanto mais simples, mais conectada com o seu paciente. Então, hoje, a gente não dá para você fazer um perfil ali separado profissionalmente, tudo muito bonitinho. Você precisa estar cada vez mais próximo do seu paciente. Então, às vezes, um conteúdo que você faz dentro da sua casa, que você faz na sua cozinha, cozinhando, engaja muito mais do que aquele conteúdo extremamente elaborado. É verdade. Eu já vi vários assim, inclusive. Sim. Eu sigo pessoas assim, inclusive. Sim. E eu acho super engraçado e maravilhoso. Porque a gente quer pessoas reais. Então, quanto mais você enxergar realidade naquela pessoa, quanto mais você se sentir próxima daquela pessoa, mais você vai querer consumir o conteúdo dela. Porque você sabe que aquilo ali é o que ela realmente vivencia. Então, acho que quanto mais dentro da rotina, quanto mais próximo do que a gente faz mesmo, melhor. Então, por exemplo, eu até brinco às vezes que eu falava assim, eu não vou postar na minha panela velha. Gente, todo mundo tem panela velha, gente. Como é que eu não vou postar aqui minha alimentação? Porque minha panela velha todo mundo tem. Então, assim, sem essas neuras e realmente um conteúdo informativo, simples, do jeito que dá para fazer, só levando informação para as pessoas, sem precisar do cenário perfeito, da roupa perfeita, do microfone perfeito, que vai dar certo, assim, já funciona. É verdade, é verdade. E quando a gente fala também nesse processo de marketing e o futuro, né? E a gente sabe disso, porque a gente lida com isso todos os dias. E a IA? O que você vê com relação a isso? E essa comunicação que a gente leva aí para o público? Eu acho que a IA, ela veio sim para somar. Eu acho que dá pra gente usar ela de forma inteligente, mas precisa ter muito cuidado, porque ela erra várias vezes, às vezes ela traz conteúdos, ela fala informações que não são corretas, então é preciso você fazer esse compilado.
não, às vezes fica muito robótico. Por exemplo, uma palavra que a IA ama é jornada. Jornada, tudo ela joga uma jornada no meio. Então você tem que ter esse cuidado. Já não basta minha jornada de trabalho, né, gente? Exatamente, tudo ela joga uma jornada. Então tem que ter cuidado. Por exemplo, hoje a gente ela já faz até vídeos, né? Então, às vezes. Ela faz tudo, gente. Nossa, tudo. Então, assim, não acho que ela vai tirar o nosso trabalho. Na verdade, eu acho que justamente por causa da IA é que tudo que é mais simples e tudo que conecta mais ali com a pessoa é mais valorizado do que o que é mais elaborado. Porque o elaborado a IA consegue fazer. É verdade. Entendeu? Então, eu acho que ela tá ali para somar. Mas tem que ter cuidado e cautela ali com o uso, sim. Porque nem tudo que ela fala é real. Sim. A gente precisa ter um entendimento científico por trás para Sim. poder, então, conseguir, né, Sim. discernir o que é correto, o que está errado, Sim. enfim, o que ela coloca pra gente. Eu acho que ela tá para ajudar em alguns pontos a fazer as coisas mais rápidas, Sim. porque a gente, infelizmente, a gente vive nessa dinâmica, Sim. né? Mas também a gente precisa prestar atenção no que você falou. Autenticidade também, porque senão ficam todos os textos É iguais. muito robótico, Né? Um negócio né? extremamente robótico. Então, você tem que colocar, sabe, o seu jeito de dizer, o seu jeito de falar. Tem que ter, porque senão fica todo mundo igual, todo mundo falando sempre a mesma coisa. Não dá. É verdade. Em relação a exemplos, campanhas, né? Então, pode citar, tipo, um exemplo, né, de um real, assim, de uma campanha, mas daí a gente vai botar só a primeira sigla, tá? A primeira letra ali. Ou ação de marketing, enfim, que você já usou trazendo essa prática, né? De marketing nutricional, inspirado alguém, ou responsável por alguém, que te inspirou ali em falar algo sobre ou trabalhar dentro desse ramo. Alguma campanha, né? É, de alguma marketing campanha. que eu achei interessante. Eu Se acho. puder falar, eu acho que pode falar, acho que não tem problema, né? Ó, eu vou falar pra Se é uma você. coisa assim muito boa, que te ajudou muito e que com certeza vai ajudar, acho que pode falar. Eu acho que as grandes empresas, inclusive não só as voltadas para o ramo da alimentação, a gente consegue pegar bons insights ali, É verdade. né? De empresas gigantescas, tipo McDonald's, Burger King, por exemplo, sempre tá ali envolvido numa polêmicazinha, então traz. Eu não sou muito da polêmica, tá? Mas para quem gosta, dá, né? Outro dia eu vi uma da Milka, que é um chocolate. Aham. E aí achei muito legal, porque ele vinha o quadradinho, e aí vinha o tablete da barra, e um quadradinho não vinha nessa barra. Então, quando você comprava, esse quadradinho ele não vinha. E aí, o que eles faziam? Ah, não, gente. Não, aí Eu ia atrás do meu quadradinho. Não, aí o que eles faziam com esse quadradinho que não vinha? Eles mandavam dentro de uma Que embalagem, legal. numa cartinha, você fazia a escrita e isso ia para uma pessoa que você Olha, amava. que legal. Então aquilo ali humanizou. As pessoas queriam fazer aquilo para participar de um movimento. Olha, Então muito isso legal. é muito legal. As pessoas adoraram, assim. Então isso ele postava e tinha hashtag e tudo. Então isso trouxe um movimento para eles enorme por causa de, né, E fora o lucro, né? Exatamente. Que, infelizmente, na nossa cidade, esse pequeno chocolate, ele se torna um grande chocolate porque ele não é em conta. Sim, nem um pouco. Então, assim, mas foi uma estratégia muito bacana. Então, é isso, a gente aprende com as datas comemorativas o que essas empresas estão fazendo. Então, eu acho que essas grandes empresas, elas vêm sim para ajudar a gente a entender um pouco mais, porque ali tem um estudo por trás, a neurociência por trás, tem grandes profissionais por verdade. trás de uma campanha de marketing. Então, a gente consegue pegar aquilo ali e, às vezes, transformar para o nosso nicho, Sim. que é um público, né, infinitas vezes menor, mas que dá pra gente usar estratégias parecidas sim. Então, sempre humanizar e personalizar o máximo que a gente puder. Foi quase um vale dourado, né? Tipo isso. Ah, mas legal, muito boa essa ideia. Eu achei né? também, muito legal. Eu achei muito legal. Quando eu vi, eu falei, cara, surreal. E tu conseguiste atrelar pro teu... E aí Trazer eu pra pensei, tua clínica? com certeza. E aí eu pensei, Falei, aí, porque a gente quer essa dica também. E aí eu disse, caramba, isso é muito bacana, porque de repente a gente podia pensar em algo pra pessoa presentear uma pessoa que ela ama. Então, ela fechou um pacote X e aí ela vai ganhar tal coisa, um vale, um presente, alguma coisa que ela pode encaminhar para alguém que tem a mesma condição que ela. Então a gente tem muito isso, por exemplo, quando a gente vai fazer evento. Você vem e traz uma amiga. Então isso daí já é para que a amiga também conheça o seu trabalho. Então é importante a gente sempre estar tentando
humanizar e tentando pensar em coisas assim diferentes para. Ela já deixou uma dica pra vocês, vale ouro. É. Então eu pensei sim, eu até falei, tava conversando, eu falei assim, eu vou pensar em algo que eu consiga dar pra pessoa, mas que essa pessoa não fique pra ela, mas que ela Sim. apresentei alguém e isso vai ajudar a disseminar aí o nome, né? Chegamos no momento hashtag fica a dica. Vamos lá. Pra fechar aqui, né? Fechar assim, calma que ainda vem ainda mais algumas coisinhas. Que dica que você, né, daria como nutricionista iniciante aí, por exemplo, né, que queira aí se posicionar dentro desse universo que é o marketing, né, dentro desse universo, trazendo também para o nicho esportivo, né, de forma ética, claro, de forma atrativa dentro das suas redes sociais? Primeira coisa que a pessoa precisa fazer é estudar bastante, porque sem conteúdo ninguém consegue ir para frente. Então você tem que ser uma pessoa que realmente entende do que você está falando. Não dá para você ir para lá e levar desinformação. Então estude. Até porque tudo é cancelado hoje, né? Exatamente. Estude muito sobre aquele tema que você vai falar, muito sobre aquele nicho que você vai falar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você realmente identificar quem é a sua persona. Então, esse estudo da persona foi batido muito na tecla pra mim, porque eu achava que eu tinha que ser a nutricionista de todo mundo. Todo mundo que aparecesse pra mim eu tinha que atender, e não é assim. Não é. Quem é nutricionista de todo mundo não é nutricionista de ninguém. É Então, verdade. quando você nicha, isso é maravilhoso. Então, niche. Eu vou ser nutricionista de mulher. Eu vou ser nutricionista de todo mundo, mas para emagrecimento. Eu vou ser nutricionista para pessoas com diabetes. Então, nichar parece muito que você vai perder paciente. Parece assim, mas e se vier outro eu não vou atender? Não, às vezes se vier você até atende, mas você vai focar o seu conteúdo para um nicho específico. Então coloque lá, entenda o que você mais gosta, quem você mais gosta de atender, sobre o que você mais gosta de estudar, e é nisso que você vai focar. Então você tem que ser muito bom, esse é o primeiro ponto no que você está estudando. E aí, identificou quem é a sua persona, entendeu quem é, quais são as dores da sua persona, quais são as dores do seu público. Faz essa listagem e aí vai colocando soluções. Em cima disso, você traz conteúdos ali que ela consiga entender dentro do teu dia a dia mesmo, correlacionando com o seu dia a dia e levando isso para a rede social. Dá muito certo. Dá muito certo. Muito obrigada. E por fim, gente, por fim, a gente precisa deixar uma mensagem, claro, para os nossos queridos ouvintes, né? E quem não é ouvinte, por favor, ainda tem tempo de seguir a gente, né? Então, o marketing nutricional, ele é essa ferramenta, né, incrível que tem aí, pode e consegue, né, atuar nessa, que a gente fala de promoção de Sim. saúde, né? E desempenho também. Então, claro, que seja usado de forma muito ética. Sim, correto. Com base científica, como você colocou aqui pra gente, né? Trazendo empatia também para o nosso acolhimento. próximo. Exatamente, humanidade, né? Sim. Hoje a gente trabalha muito nisso. Sim. Isso é importante. Então, que mensagem que você, né, gostaria de deixar para os nossos queridos ouvintes, né, para poder então desejar e que possam começar a utilizar as redes sociais? Primeira coisa é nunca perder a sua autenticidade. Então, sempre levar um pouquinho da sua essência, da sua autenticidade, da sua ética, né? Eu sempre digo assim, começa, depois você melhora. Não tem o melhor celular, mas começa. Não tem o melhor microfone, não tem problema. Começa e faça aquilo repetidamente, todos os dias, um dia após o outro, que você vai ficar bom. Então, primeiro você vai começar e depois você vai melhorar. Vai sem medo. Porque todas as pessoas que tiveram sucesso na sua vida, elas foram com medo mesmo. Então, a gente sempre acha que a gente não sabe o suficiente, que a gente precisa, né, estudar mais o suficiente, mas a gente sabe. Então, assim, vai com medo mesmo, que vai dar certo. Ai, gente, e é super verdade isso. Nossa, muito. Porque tem pessoas que às vezes não têm base nenhuma, não têm conhecimento nenhum, mas são cheias dentro das suas redes sociais de pessoas que estão ouvindo às vezes coisas que nem têm comprovação. Isso me deixa às vezes arrasada. Pessoas que são tão inteligentes
nutrientes que sabem tanto, mas não leva esse conhecimento, porque às vezes não exato. acha que sabe o suficiente, tem Tem medo, medo. né? Acha que não sabe falar bem. É. Gente, tudo é treinável nessa vida. A gente consegue tudo, a gente consegue treinar. Então, se você não ir, não meter a cara, você nunca vai ficar bom naquilo. Hoje, se eu pegar meus vídeos do início ali de 8 anos atrás, meu Deus do céu. Então, a gente faz, depois a gente melhora. É verdade. Vai é com verdade. medo mesmo. Vai com medo mesmo. Eu acho que é essa a mensagem, né? Vai com medo mesmo, que vai dar certo. Sempre vai ter alguém que vai te indicar. E às vezes não, quase sempre, eu sempre falo isso em sala de aula. Quando a gente trabalha um pouquinho sobre marketing, eu falo um pouquinho sobre isso com eles também, que quando você fala alguma coisa certa, né? Às vezes a gente consegue atingir ali 5, 6 pessoas, mas quando a gente fala alguma coisa errada, nossa, 15, 30 pessoas. Mas é de pouquinho em pouquinho que a gente vai conseguindo alcançar um público muito grande e falando a verdade. Exatamente, exatamente. Antes eu tinha muito isso de, ai, só tantas pessoas curtiram. Gente, se você conseguir converter uma pessoa, se você conseguir salvar, melhorar a vida de uma pessoa, você já tá valendo. É verdade. Ai, muito obrigada. Obrigada Foi pelo maravilhoso. convite. Maravilhoso. Gostei muito do nosso papo. Muito Foi maravilhoso. obrigada. Sabe, foi uma conversa? Sim, foi ótimo. Foi maravilhoso. Precisa voltar mais vezes. Eu venho, podem me chamar. Então, excelente. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, por ter deixado aqui todo o seu conhecimento com a gente, ter deixado insights maravilhosos que foram deixados aqui, com certeza, para os nossos queridos ouvintes sobre marketing nutricional, né? Voltado para esse universo esportivo, mas eu acho que não foi só o universo esportivo, Sim. foi no âmbito geral, né? Então, se você, querido ouvinte, quer, né, e queira aí ampliar um pouquinho mais sobre esse universo, não deixe de escutar a gente, por favor, nas redes sociais. E claro, não poderíamos deixar você sair da nossa querida casa, né, sem o nosso mimo do nosso podcast. Muito obrigada. Com mais um parceiro que é a Uramu. Tá? Então, Que muito legal. muito obrigada mais uma vez. Claro que isso aqui também é seu, Nossa, né? muito Brownies da legal. Joy sempre participando com a gente, como um grande parceiro. Legal, muito bacana. Inclusive, eu gosto de buscar marcas que trabalham com produtos naturais, porque como eu trabalho com mulheres com endometriose, uma das recomendações é tirar produtos químicos, produtos que tenham muitos conservantes, aditivos. Então, é muito legal. Mais uma hashtag fica a dica pra você. Por favor, sigam. Qual é o seu arroba, amor? Fale novamente. @Nutri Ingrid Ramos. Pronto, siga ela, por favor. E não esqueça, claro, se você ainda não segue, de seguir o nosso podcast Égua Nutri, né? Deixe sua avaliação, compartilhe com seus amigos e até o próximo episódio. Tchau, tchau!